Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Águida Silva e eu estou aqui hoje para mais um vídeo sobre o metodismo. Hoje nós vamos falar sobre os pais do metodismo nos Estados Unidos. Então, dois são considerados os fundadores, são cofundadores desse metodismo nos Estados Unidos. A gente vai falar aqui um pouco sobre cada um deles, que é o Francis Asbury e é o Thomas Cook. Então, o Francis Asbury, ele se converteu desde jovem ao metodismo, com 13 anos de idade ele se converte ao metodismo e aos 16 anos ele já havia se tornado um pregador local. Então, em 1767, John Wesley nomeia Francis Asbury como ministro itinerante regular. E ele acaba se envolvendo com esse ministério e ele acaba se oferecendo para fazer uma viagem missionária às colônias americanas. Então, ele, a partir do momento que ele chega na América, ele vai infundir uma nova vida naquela região, uma vida nova, aquele movimento metodista. Então, na ocasião, eram vários grupos com cerca de 300 membros a essas associações, e ele mais que dobrou esse número, em um ano ele conseguiu mais que dobrar esse número de congregações. Então, ele acabou sendo nomeado por John Wesley em 1772, um ano após ele ter ido para essa missão, como assistente geral no comando da missão religiosa nos Estados Unidos, nesse trabalho missionário que estava sendo desenvolvido pelas sociedades metodistas. E o que acontece? Com a Guerra da Independência, os milhares de metodistas que já haviam se multiplicado naquela região, eles caíram sob suspeita de traição, de não serem leais à Grã-Bretanha. E com isso, uma série de episcopais, a maioria do clero anglicano, volta para a Inglaterra. E Asbury, ele chegou a ser ameaçado, chegou a ser preso, mas ele continuou a pregação itinerante até que ele foi exilado por 2 anos. E o que acontece com essa evasão? Wesley, ele vem pedir ao bispo de Londres que ordenasse ministros para a América, mas ele acabou recusando. E o que aconteceu? Desrespeitando essa autoridade da igreja anglicana, Wesley acaba em 1784 nomeando o reverendo Thomas Cook, que também estava lá, e o Francis Asbury como superintendentes da igreja nos Estados Unidos, como bispos na igreja nos Estados Unidos. Na verdade, foi Cook quem nomeou Asbury, primeiro Cook nomeou Asbury, e Asbury acabou não aceitando até que isso fosse ratificado por Wesley. E aí acaba que na Conferência Metodista na América, nessa ocasião, em 1787, Wesley vem e nomeia Asbury como bispo da Igreja Metodista Episcopal. E aí que é instituída na América, nessa conferência, a Igreja Episcopal Metodista, em 1787, nessa conferência. E é a partir de então que Asbury ele começa a dedicar, ele passa, depois de então, ele passa a dedicar toda a sua vida a essa igreja. E foi também a partir de Asbury que foi fundado o primeiro colégio metodista episcopal nos Estados Unidos. Em 1785 ele fundamenta o Cooksbury College. Então é o primeiro colégio metodista episcopal. E acaba que esse colégio é destruído por um incêndio, após 10 anos, e aí ele muda para outro lugar, mas acaba passando por um outro incêndio. E aí é somente em 1816 que Asbury ele vai fundamentar um outro colégio, que vai ser o Asbury College, que vai substituir esse colégio que vai durar por cerca de 15 anos, esse colégio metodista. E Asbury foi muito importante, ele recebeu o título de pai do metodismo americano, porque ele foi o grande responsável pelo aumento do número de fiéis, pela persistência, pela fundação dessa igreja, da igreja episcopal metodista. Então ele recebeu esse título de pai do metodismo americano. Quando ele chegou eram cerca de 300 convertidos, e depois de um ano e até ao fim da vida dele, que foi em 1816, já tinham mais de 214 mil membros. Então a igreja evoluiu bastante devido à contribuição de Asbury. Então ele é considerado o pai do metodismo.
E aí a gente fala também um pouquinho sobre Thomas Cook, né? Porque Thomas Cook foi esse cofundador junto a Asbury dessa igreja, da primeira igreja metodista nos Estados Unidos. E ele foi o primeiro bispo, né? Ele foi nomeado antes como bispo, e a gente viu que depois ele consagra Asbury, e Wesley ratifica depois naquela conferência metodista, onde foi instituída essa primeira igreja. Então ele foi sacerdote, ele foi ordenado como Thomas Cook em 1772, né, pela igreja anglicana, mas ele acabou sendo expulso da igreja por conta de ser metodista. E aí ele conheceu Wesley em 76, e foi quando ele começou a se envolver com as missões, e ele acabou cofundando esse metodismo na América junto ao Francis Asbury. Então ele estabeleceu missões metodistas no exterior, que acabaram se espalhando no século XIX pelo mundo. Ele foi nomeado superintendente do Distrito de Londres em 1780. Ele foi nomeado presidente da Igreja Metodista da Irlanda em 1782. Então Thomas Cook foi outro que também deu uma grande contribuição a esse movimento metodista, né? Inclusive, após a morte de Wesley, em 1791, Cook foi considerado como o sucessor, o sucessor de Wesley, como o sucessor de Wesley. E em 1º de abril de 1805, ele acaba se casando com uma mulher rica, e isso contribuiu também para ele continuar essas missões, né? Que ela acabou investindo toda a fortuna pessoal dela nessas missões, viajando com ele até a sua morte em 1811. Então, Thomas Cook e Francis Asbury foram os cofundadores dessa igreja metodista nos Estados Unidos.